Fala galera, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal. Hoje um react tudo sobre o vexame do Cruzeiro aí, né, no Campeonato Brasileiro. Jogou contra o Atlético, não conseguiu segurar o time do Milito e acabou tomando 3 gols aí no primeiro tempo. Já foi o suficiente para matar o jogo. E o torcedor só esperava que esse jogo acabasse, né? Para não tomar mais gols e virar um chocolate aí. O Cruzeiro, infelizmente, não jogou nada. A marcação não chega junto com os atacantes. Mas nós vamos conferir tudo aí com os nossos amigos da Sport Center. Vou deixar os créditos aí na descrição do vídeo aí para a ESPN Brasil. E não se esqueça, se inscreva e dá um like aí para dar uma fortalecida pro canal. E bora pro vídeo. Os 4 primeiros jogos da terceira rodada no Campeonato Brasileiro finalizados. Tivemos 2 jogos com placares magrinhos. A vitória apertada e valiosa do Bragantino para cima do Corinthians e Bragança por 1-0. Também a vitória do Grêmio para cima do Cuiabá, 1-0 na Arena do Grêmio. E os 2 clássicos com 3 gols marcados cada. Fluminense derrotando o Vasco por 2-1 no Maracanã e agora há pouquinho na Arena MRV. O Atlético Mineiro, pela primeira vez na sua nova casa, derrotando o seu grande rival com garbo. 3-0, os 3 gols, Leonardo Bertozzi, ótima noite para você, marcados feitos no primeiro tempo. Você diria que ficou barato para o cabuloso, Bertozzi? Tudo bem, Plihal? Boa noite a fã de esportes, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. A vitória que escapou nos acréscimos naquele primeiro jogo da final do Campeonato Estadual, né? Agora veio. E não diria que ficou barato porque no segundo tempo o jogo esfriou um pouco, né? O próprio Atlético baixou um pouco o seu ritmo, chamou mais o Cruzeiro. Mas no primeiro tempo, assim, entre os 10 minutos que foram mais truncados e o fim do primeiro tempo, foi uma imposição total do Galo, né? Com todo o seu arsenal ofensivo, né? Com o Hulk, com o Paulinho, com o Arana, com o Scarpa, com as chegadas do Zarate à área, que já são muito tradicionais, e você viu a linda finalização dele ali no cruzamento do Scarpa. O Cruzeiro não achou uma maneira de parar o Atlético, abrindo assim o campo. E você está vendo ali o Paulinho de dentro da pequena área, né? Finalizando o chute cruzado do Hulk para fazer o 2-0. E tira um certo peso, né? Que ainda que pequeno, era um tabu. E o Atlético vinha de um tropeço no meio da semana contra o Criciúma, num jogo em que também jogou bem, mas não soube matar o jogo. Hoje, no final do primeiro tempo, o jogo já estava bem encaminhado, então a lição do meio da semana certamente foi aprendida. Né? E matou nesse gol aí, né, do Guilherme Arana. O Anderson, jovem goleiro do Cruzeiro, acabou aceitando, tinha feito 2 bons jogos pelo Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo e contra o Fortaleza. Acontece, não dá para dizer que é normal, mas dá para dizer que acontece, tem que levantar a cabeça. E aí, a partir desse gol do Arana, o jogo ficou completamente resolvido. Sim, por 2 motivos, né? Um, para o Atlético dar uma baixada no ritmo, é uma sequência de jogos e ela vai assim até o final de maio praticamente. Jogo, terça-feira já tem Libertadores. Penharol em casa. Penharol em casa. E porque o Cruzeiro também arrumou a questão defensiva, né? Passou a jogar em algum momento ali com 3 zagueiros, deu uma organizada, depois, claro, que foi assumindo mais riscos, mas a verdade é que também não dá para dizer que incomodou muito o Everson, não teve aquela grande oportunidade. Já no finalzinho do jogo teve um gol anulado ali, mas com pouco tempo para querer fazer alguma coisa depois. Então, acho que as questões defensivas do Cruzeiro vão ter que ser bem vistas, né? Nos últimos 4 jogos, o Cruzeiro sofreu gol em todos, né? Sofreu 8 gols nesses últimos 4 jogos, então eu diria que é uma coisa importante. Na Sul-Americana chegou a abrir 3-0 e sofreu o empate, né? Exato. E a questão do Anderson, né? Agora ele tem um novo rival pela posição, que é o Grando, né? Já estava hoje no estádio acompanhando o jogo, então é uma disputa que tem que se considerar aberta, né? É uma questão para o Cruzeiro que foi séria bastante esse ano, porque tanto estava mal o Rafael Cabral que ficou insustentável a situação dele. Ficou mesmo insustentável. Não, ficou porque ele estava sendo, assim, pegava no pé dele praticamente todo o jogo. O jogo da Sul-Americana foi um jogo que praticamente colocou uma pá de cal na permanência dele. Então o Cruzeiro agora tem 2 novas opções. E vamos ver se uma falha no clássico, o Anderson, como você falou, levantar a cabeça, porque tem sempre o próximo jogo, né? Daqui a pouco a gente vai destacar jogadores do Atlético Mineiro individualmente, mas ainda falando de forma coletiva,
É possível, claro que ainda é muito pouco tempo, né? Início da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que o primeiro tempo do Atlético tenha sido o melhor de um time até aqui na competição, né? É bom, são muitos jogos, claro que a gente já viu outras equipes se desempenhando bem, mas o que eu acho legal é ver o Atlético com consistência de desempenho, porque o Atlético passou por testes o segundo tempo contra o Corinthians inteiro com jogador a menos e tendo que resistir mais, até fugir da sua característica de assumir o jogo para tentar sair com o resultado, e fez isso muito bem. Então o jogo com o Criciúma, repito, você olha para o resultado, é um resultado ruim, mas o desempenho não foi ruim. O Atlético mandou praticamente no jogo e deu um vacilo no final, acabou tomando um empate. E hoje ele se impôs, hoje ele foi muito bem de fato. E acho que é para o torcedor ficar animado, sim, porque os jogadores ele tem, né? É um dos elencos mais fortes da competição. E ainda impressiona a rapidez com que eles assimilaram as ideias do Milito, que não é que dá para falar que seja uma continuidade de trabalho, né? Pelo contrário, é quase o total oposto. A maneira que os jogadores são utilizados, a maneira de se colocar dentro do campo. Então, quando tão rapidamente você vê que todo mundo comprou uma ideia, eu acho que dá para ter otimismo. Gustavo Scarpa é um exemplo disso? Eu acho que tem dois, os maiores. Olha aí, vamos ver os números dele, né? Não tinha dado gol, feito gol nem dado assistência. Exatamente o que você falava. E agora são 2 assistências nesse jogo de 3-0. Por quê? O Scarpa hoje, ele é o jogador de amplitude do lado direito. Então, assim, quando você olha a escalação do Atlético, você fala, mas ele tem o Saravia, que é o lateral direito, e o Arana, que é o lateral esquerdo. Não. O Saravia é o zagueiro pela direita, porque o Arana tem toda a liberdade para atacar pela esquerda, e o Scarpa é esse jogador que vai jogar aberto. Então, hoje, no primeiro tempo, o que você via? Chama o adversário para um lado, inverte a bola no Scarpa do outro, porque ele vai fazer aquela jogadinha. O gol do Zarate é exatamente isso, né? Aquela puxada para o pé esquerdo. Ele fez 2 gols seguidos assim. O gol contra o Criciúma foi assim, e o gol contra o Rosário Central na Libertadores também foi assim, trabalhando, puxando da direita para o pé esquerdo, ou para cruzar, ou para finalizar. Então ele está nesse momento, assim, se encontrando, né? Depois de um começo um pouco mais complicado. Talvez tenha sido o melhor jogador em campo hoje? Foi, porque ele foi um desafogo ali, né, ali pelo lado direito. Mas Arana também foi bem, Hulk também foi muito bem, né? Acho que todo o setor ofensivo, Arana também sendo muito bem explorado, né? Nesse sistema ele vai aparecer muito lá na frente, né, não? Eu acho que você tem um jogador como ele, com a característica dele, ele quer um trem ali pelo lado esquerdo, não um trem no sentido mineiro, não, tem um trem de alta velocidade, né? Que você tem que potencializar, né? Você tem que dar liberdade para ele chegar perto da área, para ele poder até entrar na área em algumas situações, o que ele faz muito bem. E esse gol que ele fez hoje no final do primeiro tempo, ele já vinha buscando, né? Ele já tinha arriscado em outras oportunidades, mas é um jogador também que está com a confiança lá no alto. E acho que o fato de hoje o Atlético ser um time que trabalha muito bem para abrir o campo, né? Porque quando você fixa o Arana de um lado e o Scarpa do outro, por dentro você pode chegar com o Hulk e com o Paulinho mais próximos, você tem essa chegada do Zaratio também, então você ganha muita gente para pressionar o seu adversário, né? E isso tem funcionado muito bem nesse começo de trabalho. Para a felicidade do Arana, a comissão técnica da Seleção Brasileira estava presente na Arena MRV. E a gente sabe da carência que há a lateral esquerda, né? É uma posição, ele, vamos lembrar, ele muito provavelmente teria ido à Copa do Mundo se não tivesse tido uma lesão grave, né? Mas é um nome que tem que estar sempre no radar. E a gente sabe como o Dorival é um técnico que tem prometido dar muita oportunidade também a quem está no futebol brasileiro. Foi a marca da primeira convocação dele. Então dá para dizer que o Arana pode se animar, né? O torcedor atleticano tem a preocupação de, se for na Copa América, perderia uma das suas principais armas aí na competição. Até porque o Rubens, que seria o reserva imediato dele, vai ficar um tempinho fora, né? Ele teve uma lesão séria no meio da semana. Felizmente, não a mais séria possível, mas ainda assim séria. Mas, sem dúvida, pelo futebol que ele está jogando, ele merece uma oportunidade. E o Paulinho hoje, Léo? Bem, fazendo gol em clássico, né? O Paulinho sempre é esse jogador que, às vezes, divide opiniões, porque ele faz muitos gols, mas, às vezes, perde aquela chance mais clara do jogo, e, às vezes, essa chance faz falta. Mas dá uma olhada aí, na Arena MRV, ele nos primeiros jogos... Rei da Arena MRV. Todos os gols... É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. O Cruzeiro, infelizmente, deu um vexame hoje, né? Deixou os torcedores aí furiosos. Praticamente não entrou em campo, não conseguiu criar nada. E o Atlético aproveitou e partiu para cima e conseguiu esticar o placar, né? E o Cruzeiro não conseguiu correr atrás. E voltamos com a derrota aí na bagagem, né? Infelizmente aí nosso goleiro também teve uma falha, né? Se não me engano, no terceiro gol aí. Ele aceitou o chute do Arana
de fora da área e a bola acabou entrando. Mas eu ainda acho que é muito cedo para sair criticando todo mundo. Vamos esperar mais na sequência aí do Brasileiro, né? Para ver como o Seabra vai se sair com o técnico desse time. E ver também, né, e torcer também para ajeitar essa bagunça da defesa aí, né? Que não tá conseguindo se posicionar direito. E marcar mais perto os jogadores dos times rivais, porque do jeito que tá, não dá. Mas é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Não se esqueça aí de se inscrever no canal para poder dar uma fortalecida. Curtir o vídeo aí. E até o próximo vídeo.